quando Deus fala para você aqui no verso 9, que o dragão que luta contra nós hoje é a mesma antiga serpente, de que momento da história bíblica você se lembra? Certamente, do momento onde ocorreu a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas por que é que Deus, quando vai explicar para nós quem luta contra nós, faz questão de dizer, olha, quem vai lutar contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, é o dragão que um dia foi a antiga serpente. Por que Deus faz isso? Só há uma razão. Deus quer que você se demore na Bíblia estudando como foi a estratégia, quais foram os métodos, quais foram os meios que Satanás usou lá no passado como serpente para fazer com que os nossos primeiros pais caíssem, para que então você entenda como é que Satanás vai trabalhar agora, no tempo final, nos dias em que nós estamos vivendo, para tentar minar a nossa fé e nos afastar da grande missão, do grande propósito que ele tem para a nossa vida. Então, por conta disso, eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, para que nós possamos então identificar quais foram as estratégias, os métodos, os meios de engano que foram usados por Satanás para destruir os nossos primeiros pais e que ele usa também contra nós para tentar nos destruir. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, eu sei que você já leu esse capítulo várias vezes, eu sei que você já estudou esse capítulo várias vezes. Se você tem o costume de virar o ano e começar o ano bíblico, todo dia 1º de janeiro, você lê Gênesis 3. Eu sei que você conhece essa história, mas hoje eu quero convidar você para analisar comigo esse texto, usando lentes espirituais distintas. O nosso objetivo ao estudarmos esse texto nessa manhã, é identificarmos aqui as estratégias de engano de Satanás. E talvez você consiga encontrar até mais do que eu, mas estudando esse texto, eu consegui identificar 5 estratégias de engano usadas por Satanás aqui. E eu quero estudar essas 5 estratégias com você. Então leia comigo aí, Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Nesse primeiro versículo, nós já conseguimos encontrar a primeira estratégia de engano de Satanás. E nós vamos chamar essa primeira estratégia de engano de falsos milagres. Falsos milagres. Talvez agora você olhe para mim e fale assim, mas pastor, onde estão os falsos milagres aqui nesse texto? Porque eu li e não encontrei. Você vai encontrar agora, preste atenção. Quantos de vocês que estão aí assistindo o culto já tiveram a oportunidade, alguns talvez infelicidade, de quem sabe fazer um acampamento dos desbravadores, caminhando no mato, ou mesmo visitando um zoológico, se depararem face a face com uma serpente? Quantos de vocês já tiveram essa oportunidade? É bem provável que todos. Agora a pergunta que eu vou te fazer, vai fazer você entender a minha pergunta. Quantos de vocês que ao se depararem com a serpente, ouviram a serpente falar com vocês? Quantos aí conseguiram conversar com a serpente? Certamente que ninguém. E por que você não falou com a serpente? Por que a serpente não falou com você? Porque serpente não fala. Isso significa que no momento em que a Eva chega diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, se depara com uma linda serpente, comendo do fruto proibido, e aquela serpente falava, aquilo pareceu aos olhos de Eva como um milagre. Pareceu aquilo algo sobrenatural. Mas eu pergunto para você, era a serpente mesmo que estava falando com Eva? Era a própria serpente que estava conversando com Eva? É claro que não. O livro do Apocalipse nos revelou que a serpente é o mesmo dragão, é o diabo, é Satanás. Ou seja, aquilo não era um verdadeiro milagre, mas um falso milagre. Satanás estava utilizando a serpente como um médium. Agora deixa eu falar para você algo muito importante. Em Mateus capítulo 24, verso 24, a Bíblia diz que conforme o tempo estivesse se aproximando do fim, Jesus nos diz que Satanás trabalharia com tão grandes sinais e prodígios de mentira, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Isso significa que nós precisamos estar atentos aos falsos milagres, aos falsos sinais, às falsas manifestações espiritualistas que estão existindo em nossos dias.
Dia após dia, abrem-se templos religiosos. Pessoas se levantam pregando mensagens, anunciando curas, libertações. E esses lugares estão abarrotados de pessoas. Porque parece que a nossa sociedade atual busca incessantemente a manifestação do sobrenatural. As pessoas estão em busca de cura, as pessoas estão em busca de libertação, as pessoas estão em busca de prosperidade. E elas afluem como multidões para receber aquilo que desejam. Mas há um problema nisso. Porque muitas vezes essas pessoas são motivadas por aquilo que querem receber do Senhor, mas não querem receber o próprio Senhor. E esse não é um problema apenas atual, não é algo que nós vivenciamos apenas em nossos dias, esse é um problema que ocorre há muito tempo. Vocês querem ver um exemplo? Abram a Bíblia de vocês aí, deixa marcado Gênesis 3, e abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Abre lá, Evangelho de João, capítulo 6. E eu quero que você leia comigo o que estava acontecendo nos dias de Jesus. João, capítulo 6, eu quero que você leia comigo ali o verso 2. João, capítulo 6, verso 2. Deixa marcado aí Gênesis 3, João 6, 2. O texto diz assim, falando acerca de Jesus. Seguia-o, a Jesus, numerosa multidão. Estou lendo aqui na minha versão, você lê aí na sua para acompanhar. Seguia-o numerosa multidão, porque desejavam ser semelhantes a ele. É assim que está na tua versão aí? Não, né? Vamos ler de novo então? Seguia-o numerosa multidão, porque desejavam ser transformados por Jesus. É assim que está na sua versão aí? Também não. Como é que está então no texto? O texto diz, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto o quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Por que então que a multidão seguia Jesus? Porque tinham visto os milagres, tinham visto os sinais maravilhosos, tinham visto as curas, tinham visto aquilo que Jesus podia oferecer. E a multidão começou a seguir Jesus por um motivo egoísta, por buscar coisas para si mesmo. Por buscar benefícios próprios, queriam aquilo que Jesus tinha para oferecer, mas não queriam o próprio Senhor Jesus. O que essas pessoas pensavam é assim, esse é o rei que nós queremos para nós, porque se nós ficarmos feridos na guerra, ele nos cura. Se nós ficarmos doentes, ele também nos cura. Se nós estivermos com falta de recursos financeiros, ele manda você pescar um peixe e tirar a moeda de dentro da boca do peixe. Esse é o rei que eu quero para a minha vida, porque se a minha família estiver passando necessidade, ele pega o pão e multiplica o pão, ele pega o peixe e multiplica o peixe. Só que Jesus, queridos amigos, ele não era um ser humano comum. Jesus era Deus manifesto em carne, e Jesus compreendia aquilo que ia dentro do coração da multidão. E quando Jesus percebeu que a multidão o estava seguindo não porque entendiam o que era o Evangelho, não porque desejavam ser transformados, mas porque queriam bênçãos físicas e materiais, a Bíblia diz que Jesus começa aqui nesse capítulo a fazer uma aplicação prática do Evangelho para a vida da multidão. Nós não temos tempo de ler todo esse capítulo, quero deixar isso como uma lição de casa para você. Mas se você ler esse capítulo, você vai perceber que à medida em que Jesus começa a conversar com a multidão, ele diz assim, eu sei que vocês estão me seguindo, porque vocês comeram do pão que eu multipliquei e se fartaram. Mas deixa eu dizer uma verdade importante para vocês, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta viverá por mim e eu viverei por ele. Jesus começou a mostrar a beleza do Evangelho. Jesus começou a mostrar para aquelas pessoas, para aquela multidão, que o maior de todos os milagres não é a cura de um enfermo, não é a multiplicação dos pães e dos peixes, mas que o maior de todos os milagres é a transformação da vida de uma pessoa. E quando Jesus começa a aplicar na prática o Evangelho, e mostrar que o Evangelho é mais do que pedir, que o Evangelho é receber a maior de todas as bênçãos, essa transformação, é receber Cristo no coração. Quando Jesus termina de apresentar esse sermão tão maravilhoso, o versículo 60 nos diz qual foi a resposta da multidão. Leia aí comigo, versículo 60, diz assim, muitos dos seus discípulos, não poucos, muitos. E reparem que não está dizendo muitos da multidão, está dizendo muitos dos seus discípulos, aqueles que eram discipulados pelo mestre, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Jesus, enquanto o Senhor estava curando, estava bom demais. Enquanto a gente trazia os doentes, o Senhor resolvia os problemas. Enquanto a gente pedia dinheiro, e o Senhor dava. Enquanto a gente precisava de alimento, o Senhor multiplicava. Aí está ótimo. Mas agora o Senhor quer que eu mude de vida? Aí o Senhor já está exigindo demais. Eu quero continuar sendo do jeito que eu sou. Eu quero tudo que o Senhor tem para dar, mas não quero me sacrificar em prol do Senhor. Era basicamente isso que a multidão pensava. E o resultado no versículo 66 diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Não estavam dispostos a entregar-se por completo a Deus para ter uma transformação genuína de vida. Queridos amigos, não há problema nenhum em nós buscarmos a Deus pela cura. Devemos fazer isso. Temos orado aqui incessantemente pelos nossos queridos amigos e irmãos que estão enfermos, como por exemplo é o caso da nossa querida irmã Estela Mares. Temos que orar, temos que pedir cura. Estamos passando por uma crise no Brasil, não há problema nenhum você pedir para que Deus mantenha a sua empresa, não há problema nisso. Mas sabe qual é o problema, amigos? O problema é quando nós só buscamos a Deus quando estamos passando por algum conflito ou necessidade. A minha pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte: quanto tempo faz que você não se ajoelha diante de Deus e clama a Deus e chora diante de Deus para vencer um pecado acariciado? Quanto tempo faz que você não busca a Deus de todo o teu coração, pedindo assim: Senhor, transforme meu temperamento, mude meu jeito de ser, me ajude a ser uma luz para as pessoas com quem eu entro em contato? Há um problema, queridos amigos, quando nós buscamos a Deus só para resolver os nossos problemas pessoais, os nossos problemas financeiros, os nossos problemas de saúde, e não o buscamos para o maior de todos os milagres, que é a transformação da vida. Eu quero incentivar você, querida amiga e querido amigo, a buscar o Senhor de todo o coração, a clamar a Ele pelos problemas pessoais como saúde, como finanças e outros aspectos mais, mas além disso, clamar ao Senhor pela transformação de vida. Porque as pessoas que estão buscando a Jesus unicamente porque querem receber bênçãos financeiras, porque querem receber curas, estão correndo um risco de serem enganados no tempo final. Porque a Bíblia diz que Satanás operará prodígios de mentira. Satanás coloca uma doença e ele mesmo tira, para parecer que foi Deus que curou. Satanás faz com que as pessoas tenham prosperidade, ele faz isso também. Mas tem uma coisa que Satanás não pode fazer, que é transformar a sua vida. Isso somente o poder do nosso Senhor Jesus Cristo pode realizar. Vamos voltar então para Gênesis capítulo 3. Vamos para a nossa segunda estratégia de engano. Gênesis capítulo 3, vamos ler novamente o verso 1. O texto diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você percebe aqui que Satanás faz parecer que ele está citando a palavra de Deus? Se a primeira estratégia de engano de Satanás são os falsos milagres, a segunda estratégia de engano de Satanás, usada aqui contra Eva e contra os nossos primeiros pais, foi citar a palavra de Deus de maneira distorcida. Queridos amigos, o nosso arqui-inimigo, Satanás, é um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Satanás estuda a Bíblia, mas ele não estuda a Bíblia porque ele quer encontrar a salvação, obviamente que não. O motivo pelo qual Satanás estuda a Bíblia é para poder distorcer o texto e usar o texto de uma maneira que possa desviar as pessoas do caminho da verdade. Nesse caso aqui, o objetivo de Satanás foi semear a desconfiança no coração de Eva acerca da palavra que Deus havia dito. Satanás é especialista em distorcer a Bíblia, em tirar do contexto, em criar falsas doutrinas, em desviar as pessoas dos caminhos da verdade. Não é à toa que o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, diz que nos últimos dias, alguns apostatariam da fé, abandonariam os princípios bíblicos por darem ouvidos a doutrinas enganadoras, a ensinamentos de demônios. Satanás elabora seus ensinos e compartilha com as pessoas, e quando as pessoas não estão firmadas na Bíblia, acabam acreditando nos enganos de Satanás. É por isso que nós precisamos dedicar tempo para o estudo da Bíblia. É por isso que nós devemos dedicar tempo para meditar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela não deve ser lida igual você lê um jornal.
A Bíblia não deve ser lida igual a gente lê uma matéria qualquer na internet, no Facebook, não. Nós devemos estudar a Bíblia com cautela, examinarmos o texto sagrado, extrairmos do texto as verdades preciosas, porque se nós não fizermos isso, se nós não dedicarmos tempo para o estudo da Bíblia, nós corremos o risco de quando as falsas doutrinas chegarem, quando elas vierem, nós sermos enganados. Por isso precisamos estar atentos. Eu quero dar um exemplo para vocês dentro da Bíblia de como é que Satanás distorce a Bíblia. Vamos usar um exemplo aqui? Abra sua Bíblia aí, deixa de novo marcado Gênesis 3, em Mateus capítulo 4. Eu sei que você conhece a história de Mateus capítulo 4, e eu quero convidar você a avaliar comigo esse momento da história em que Satanás tenta Jesus. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E quando Jesus chega no deserto, Satanás diz para ele, no verso 3, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. 40 dias sem comer, Jesus tinha o poder divino, ele podia transformar pedra em pão, uma terrível tentação. Mas a resposta de Jesus para Satanás, nesse momento da tentação, deve chamar sua atenção. Porque o verso 4 de Mateus 4, Jesus, porém, respondeu, olha o que Jesus respondeu, está escrito. Como é que Jesus se defendeu do ataque de Satanás? Com aquilo que está escrito. Então aqui fica uma dica para você. Quando você estiver sendo fortemente tentado por Satanás, quando você estiver diante de uma situação tentadora, cite a palavra de Deus, use a palavra de Deus como um escudo. Como diz o Salmo 91, a tua verdade é pavês e escudo. A verdade, ela te protege. Jesus sabia disso e é por isso que ele usou a palavra de Deus. O salmista também sabia disso, porque ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E diz o verso 5 que Satanás entendeu o que Jesus fez. Satanás então pensou assim, olha, então quer dizer que Jesus quer se defender dos meus ataques usando a Bíblia? Então tudo bem. E diz o verso 5 que Satanás pega Jesus, leva até o pináculo do templo, e quando Jesus está no pináculo do templo, ele olha para Jesus no verso 6, e diz assim para Jesus, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está o quê? Está escrito. Pergunta você, quem é que está agora citando a palavra de Deus? É Jesus? Não, é Satanás. Mas Satanás está usando a palavra de Deus para tocar o coração de Jesus? Para transformar Jesus? Não, para tentá-lo, para desviá-lo dos propósitos de Deus e do caminho que Deus tem para ele. Agora, você já parou para analisar qual foi o texto da Bíblia que Satanás citou aqui? Esse texto que Satanás citou é o texto do Salmo 91. Aquele salmo que muitas vezes as pessoas deixam aberta a Bíblia dentro de casa. Aquele salmo que às vezes as pessoas usam quando há uma manifestação do inimigo presente, para tentar expulsar o inimigo. Satanás conhece o Salmo 91. E ele cita o texto, quero que você leia comigo aqui, ó. Aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Sabe o que eu acho interessante? É que se você comparar o que está em Mateus 4, citado por Satanás, com o que está escrito no Salmo 91, você vai perceber que há uma diferença. Eu quero que você leia de novo em Mateus 4, e eu aqui, o pastor Lucas, vou ler no Salmo 91. E você vai pensar aí se está faltando alguma parte, se Satanás deixou de citar alguma parte do texto. Vou ler, Salmo 91, 11 e 12, você acompanha aí em Mateus 4. Diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Até aí está tudo igual? Está, né? Agora olha o seguinte, o Salmo 91 continua assim, em todos os teus caminhos. Essa parte tem aí que Satanás citou? Não tem. E o texto no Salmo 91 continua assim, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Essa parte tem. Você reparou que Satanás tirou uma partezinha do texto? Mas qual parte foi que Satanás tirou do texto? A parte que diz, em todos os teus caminhos. Que caminhos são esses? Os caminhos de Deus. Ou seja, o Salmo 91 está dizendo assim, que Deus vai dar ordem para os anjos te guardarem, enquanto você estiver nos caminhos de Deus. Que quando você estiver fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, caminhando segundo os propósitos de Deus, Ele vai te guardar e te proteger de todo mal.
Mas Satanás tira essa parte chave do verso para fazer parecer para Jesus e também para você e para mim que não importa o que você faça, não importa o caminho que você trilhe, não importa por onde você vá, Deus sempre vai estar te guardando. Mas não é isso que a verdade da Bíblia está ensinando. É assim que Satanás trabalha, distorcendo a palavra, aplicando de maneira incorreta para desviar as pessoas do caminho da verdade.